Oi, gente! Pra quem não sabe, eu sou a Duda. Eu sou a Fernanda. E eu sou a Júlia. Esse é o nosso canal. A gente faz resenha de vários livros e hoje a gente vai falar sobre um livro muito legal que a gente leu ultimamente, que é O Curtiço, esse livro aqui, da Luiz de Azevedo. E ele tem várias coisas legais pra gente destacar, então a gente vai falar um pouco dele. O Curtiço tem como principal embasamento o naturalismo. Com isso, conceitos como determinismo, animalização e análise patológica do homem se encontram explícitos nessa obra. O determinismo é apresentado na própria personificação do Curtiço. Ele se apresenta como um meio que define os personagens e possui ações próprias, como o Curtiço acordava e o Curtiço se bandeirava tolo de roupa molhada, que são frases do livro. E também quando a esposa de Jerônimo culpa o Curtiço como se ele fosse o sol e todas as ações, todas as desgraças que ocorressem fossem culpa dele. Outro exemplo é a mudança de Jerônimo, que ele entra no Curtiço como um homem trabalhador. E ao frequentar o Curtiço, ele adquire características como a preguiça e chega até a cometer assassinato. E assim o Curtiço ele funciona como um meio degradado e condicionante. E assim o determinismo fica muito exposto. A animalização ela pode ser vista quando a narração se torna descritiva e as palavras que normalmente são usadas para animais acabam sendo apropriadas a humanos, como por exemplo, patas, macho, fêmea, bufar, esse tipo de palavra que a gente comumente vê sendo atribuída a animal, mas no livro se mostra muito presente quando a gente está se relacionando aos humanos. Por exemplo, no capítulo 3 do livro, quando o narrador onisciente vai introduzir os personagens, ele usa características super rasas e que não tem nem um pouco de aprofundamento próprio, justamente porque são características do determinismo, né? Que é um conceito muito abordado no livro. São exemplos da animalização quando ele fala e gozou-a loucamente, com delírio e com verdadeira satisfação de animal no cio. Estorceu-se toda, rangendo os dentes, grunhindo debaixo daquele seu inimigo odiado. E quando ele fala, os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo d'água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fuçando e fungando contra as palmas da mão. Por último, a análise patológica dos personagens é grotesca na observação de situações como o adultério de Dona Estela, a antipatia de Miranda pela própria filha, a ambição descontrolada de João Romão e a inveja de Miranda e João Romão. Tendo em vista que o vício, o adultério, a miséria, taras, prostituição e etc. são consideradas doenças na formação do caráter do indivíduo. Partindo para uma análise mais contextual e contemporânea, apesar de Curtiço ter sido escrito em 1890, ele permanece atual a retratar a mesma situação, só que em um contexto histórico diferente. Por exemplo, se a gente tomar como base a Constituição de 1988, que prega a prevalência dos direitos humanos, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que declara que todo ser humano tem direito à residência dentro da fronteira dos estados, a gente percebe que a questão habitacional do século XIX no Brasil, que é retratada no livro, está totalmente relacionada à questão atual, porque os cortiços do século XIX passaram a se chamar de favela, né, nos centros urbanos, e, violam completamente o direito de todos os cidadãos, porque eles são expostos a condições totalmente precárias de moradia, com locais muito populosos, muito violentos e com pouco saneamento básico. A falta de saneamento básico é exposta nos trechos da obra. Uns após os outros lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 planos. O chão inundava-se, e no mesmo momento o autor continua a falar. Não se demoravam lá dentro e vinham-se amarrando as calças ou saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fungos por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. João Romão submete as pessoas que vivem em seu cortiço a viverem num ambiente insalubre ao invés de investir na melhoria dele, violando assim seus direitos. Hoje em dia, as favelas são alvo de preconceito histórico por parte da população, sendo escassos os investimentos de poder público e seus moradores, que antigamente foram obrigados a viver em tal situação, ou seja, esquecidos. Por exemplo, o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, nas Vilas e nas Favelas, é um movimento social nacional que luta pela reforma urbana e pelo direito de todo ser humano de morar
num lugar digno. Tal luta se relaciona, por exemplo, com o violento despejo que ocorreu na favela da Telerge, na zona norte do Rio, ao próximo assunto a ser discutido e uma passagem do livro onde a polícia chega ao cortiço e o caos se torna ainda maior. Não entra, não entra! E berros aturadores respondiam às pranchadas que lá fora se repetiam ferozes. A polícia era o grande terror daquela gente, porque sempre que penetrava em qualquer estalagem, havia grande estropício. A capa de evitar e punir o jogo e a bebedeira, os urbanos invadiam os quartos, quebravam o que lá estava, punham tudo em polvorosa. Era uma questão de ódio velho. E enquanto os homens guardavam a entrada do capinzal e sustentavam de costas o portão da frente, as mulheres em desordem enrolavam as tinas, arrancavam os jiraus, arrastavam carroças, restos de colchões e sacos de cal, formando às pressas uma barricada. A discussão da função da propriedade versus o direito à propriedade é exemplificado em várias situações do livro. O direito à propriedade significa você proteger e apoiar a propriedade privada, como se ela de fato pertencesse a alguém. Só que isso diversas vezes vai contra a questão do papel social da propriedade mesmo. Esse conceito explica que a propriedade ela tem como ofício alimentar, favorecer e ser funcional para a sociedade como um todo, seja esse posto de habitação, produção, lazer, etc. Essa dialética se encontra presente na obra quando Jerônimo passa a habitar o cortiço e o João Romão despeja os pertences do antigo morador, que apesar de ausente, ou seja, com a sua propriedade sem cumprir sua função social, possuía o direito, para alojar o Jerônimo. Daí, o João Romão achou que tinha direito de alojar o trabalhador na propriedade, exemplificando essa problemática. Então, gente, eu acho que pelo pouco que a gente passou aqui pra vocês, deu pra perceber que o Cortiço é um livro que abre espaço para diversas discussões e diversas interpretações. E ele é uma base, uma referência quando se trata do naturalismo. Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueça de deixar sua curtida aqui, seu comentário. E de se inscrever no canal. Nosso Instagram vai estar aqui. De seguir a gente nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijo.